Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje o nosso programa encerra a tríade sobre silêncio e palavras. Tivemos 2 programas e agora, nesse de hoje, nós vamos tratar sobre as palavras ditas e sobre se falar o necessário. Isso é muito importante. Quando nós fazemos isso, falamos o necessário, nós reparamos que grande parte do que falamos prejudica a nós mesmos e aos outros. Quando eu consigo falar menos, falar o que é necessário, falar o que é importante, eu reduzo sensivelmente os meus problemas de relacionamento. Com toda certeza, eu vou ter menos brigas, menos discussões em família, no trabalho, com os amigos. Palavras saem da boca e não voltam nunca mais. Eu não consigo trazer para dentro uma palavra que já saiu. E eu fui buscar no livro E para o Resto da Vida, do Wallace Leal, que é um livro que eu sempre comento aqui, que eu sugiro a leitura desse livro, principalmente se você tem criança em casa, uma história que exemplifica melhor tudo isso. É uma história de 2 meninas que eram sonhadoras. E sonho e imaginação, vocês concordam comigo que dá uma boa conjugação. E essas menininhas criavam histórias e mais histórias sobre as amigas, sobre os vizinhos. E essas histórias acabavam virando boatos. E normalmente boatos não têm um final feliz. E quando isso ocorria, elas corriam, procuravam a mãe para reparar, para consertar aquele mal que elas tinham feito. E aí já não adiantava mais castigo, repreensão, porque não iria resolver. Então o que a mãe fez? Era uma manhã de vento muito forte, as meninas estavam ali brincando junto da mãe no jardim, os cabelos voando, esvoaçantes por causa daquele vento. A mãe chama as duas e fala: vem cá, pega uma tesoura e uma almofada. E ela fala assim: olha, vocês duas vão cortar essa almofada, uma de cada lado. Vão cortar ao meio. E aí assim elas fizeram. Começaram a cortar e de repente, naquela ventania toda, as penas começaram a voar. E era um espetáculo lindo. Elas falaram: mãe, que coisa mais linda, porque encheu o quintal, encheu a vizinhança toda de pena, porque aquelas almofadas eram de pena. Aí a mãe chamou, pegou uma grande almofada vazia, uma capa nova, e disse: olha, agora vocês vão encher essa almofada nova com as penas que estavam naquela outra. E elas disseram: mas mãe, isso é impossível. As penas todas voaram e eu sei lá para onde, voaram para muito longe. E aí a mãe disse para elas: as penas que voaram são como as palavras. Elas saem e não tem mais como voltar. Será que as menininhas entenderam a responsabilidade que nós temos com as palavras? A verdadeira inteligência está em saber quando, onde, como e o que dizer. Precisamos desenvolver essas qualidades em nós. Vocês já repararam que os grandes indivíduos são de poucas palavras? E isso por quê? Porque os grandes indivíduos dizem coisas grandes, mas poucas que permanecem para sempre.
Um exemplo maior disso daí é Jesus. O que ele disse para nós há mais de 2000 anos permanece até hoje. Jesus era de conversar pouco, de falar pouco, mas aquilo que ele falou permanece até hoje. Vamos aprender com ele e com os grandes pensadores, com os grandes indivíduos que falam o necessário, falam o que precisa, que sabem quando, onde, como e o que dizer. Gratidão, muita paz e um abraço de luz para você.